Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao Pod Cura. Esse é um espaço de conversas honestas sobre terapia, visão de mundo, constelação familiar, sobre saúde mental e os caminhos que transformam. Aqui a gente busca consciência. Eu sou Matheus Santos, sou terapeuta desde 2009 e ao longo desses anos eu acompanhei milhares de pessoas nos seus processos de crescimento pessoal. E eu sempre trago um amigo, um profissional, uma referência aqui para a gente ter uma conversa franca e aberta a respeito de temas que agregam e transformam. A proposta é simples, conversar sobre aquilo que realmente enriquece a alma, com profundidade, com responsabilidade e humanidade. Vamos juntos. Hoje nós temos de novo a presença do meu amigo aqui, Matias Bronk. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, queridos. Olá, bom estar de volta também. Nosso tema hoje é conflito e paz, né? Algo que mexe profundamente dentro de todas as relações e a gente pode ampliar isso até a visão de humanidade, né? Porque é algo presente na humanidade. Diz aí o que você pensa, o que você tem visto. Seja Pois bem-vindo. então, foi até eu que te procurei, falei contigo, Matheus, e aí, vamos fazer mais um podcast aí na sua plataforma, e esse é um dos temas mais interessantes, porque se eu olho para mim, para todos os grupos, ou para tudo que nós podemos assistir acontecendo entre países, povos, etc., existe uma coisa aqui que é um conceito muito importante que Bert Hellinger trouxe quando ele falava das ordens do amor, que é o que acontece com o fato de que nós sempre vamos pertencer, desde o nosso nascimento, a um grupo. E tudo acontece ali que, ao mesmo tempo, mostra a nossa dificuldade em algo que nós já abordamos aqui, que é essa parte da nossa própria consciência e como nós somos influenciados por esse campo coletivo que, pelos valores, por ideias, por questões de comportamento e de conduta, definem para nós, né, o que é e o que não é permissível, permitido, aceitável, aceitado, e, inclusive, o que é totalmente rejeitado. E uma vez que nós ficamos um pouco mais conscientes disso, né, todos nós conhecemos isso, inclusive, desde criança, que nós vamos, na nossa própria família, encontrar exatamente isso por nós viermos de duas pessoas. Então, eu sempre digo, né, e acho que você poderia falar um pouco sobre isso também, né, que você também conhece tanto desse tema, né, Matheus, que conosco nasce um novo conflito de consciência. Porque em mim nasce algo que é do pai e da família do meu pai e da mãe e da família da minha mãe. E nós, assim, já entramos na vida, digamos, em conflito. Em conflito interno com essas duas forças que são muito importantes e que deveriam, na verdade, já nos impelir para perceber como funcionam, né, diferentes grupos. E como nós, ao pertencemos a essa família, já vemos tendências e dinâmicas que trazem, né, conflitos para, inclusive, o dia a dia. Né, seja com um, com o outro, com todos, né? E talvez você também pode já falar um pouco sobre isso. Eu tenho assim como uma referência, uma fala do Bert, que foi transcrita de Tóquio, e ele contava assim eu não sei da onde é que ele tirou isso, mas ele contava assim uma ideia dele, e era uma ideia dele mesmo, ele fala disso, é verdade, ele fala que é uma ideia dele de que a humanidade no começo eram poucas pessoas, e o mundo era muito grande e perigoso, e que as pessoas precisavam estabelecer regras para manter a vida daquele grupo. E isso, ao longo do tempo, ficou
instaurado na consciência das pessoas, não são essas palavras que ele diz lá, mas é como eu me lembro, de regras que são necessárias à sobrevivência. Então, isso ficou gravado dentro da consciência de uma forma de que aquilo que o nosso grupo faz, essas leis implícitas que a gente cria, são a favor da sobrevivência. Só que quando se encontra com outro grupo, ele também tem as suas regras implícitas para a sobrevivência deles. E quando esses dois grupos têm regras conflitantes de sobrevivência, aí começa o conflito, né? Porque o nosso jeito aqui dá certo e o seu jeito dá certo. Então eu vejo que isso dentro de nós, quando nós nascemos, por aquilo que nós recebemos dos nossos pais, está muito implícito, muito vivo. Eu costumo dizer, Matias, vê o que você acha, que aquilo que nós consideramos como valores, na verdade significa o que deu certo na minha família que nos trouxe até aqui. Ou seja, que manteve o nosso grupo vivo. Então, tudo aquilo que nós fizemos, que o meu grupo, a minha família fez, que deu certo para chegar até aqui, torna-se um valor. E quando dois sistemas se encontram, esses valores são medidos para ver qual é o valor que se permanece. E aí, muitas vezes, é testado dentro de nós e nós entramos num conflito, porque a gente se vê obrigado, muitas vezes, a escolher um valor diferente do que a nossa família escolheu por uma necessidade de sobrevivência. E isso atua na nossa consciência de um jeito que a gente se sente com a consciência pesada ao olhar para a nossa família. Falar, puxa, todo mundo fez assim e eu tenho que fazer diferente. Então, eu acho que é um assunto bem interessante que eu tenho assim como base da visão sistêmica mesmo, como que isso atua dentro de todas as relações, porque é um assunto que se trata de mexer com valores. Valores. Eu vou usar uma palavra que basicamente é uma tradução dessa palavra valor. Não? O que valorizamos, né? E o que damos valor, na verdade. E sendo muito direto e muito conciso, Bert Hellinger falava, tudo isso é uma crença. Não é mais do que uma crença. E ele leva isso para a parte religiosa, exatamente pela própria experiência na Igreja Católica por muito tempo, mas ele dizia que o que ele compreendeu sobre essa questão da consciência, da boa e da má consciência, é exatamente a questão do que no coletivo ele traduz para a ideia de que meu Deus e seu Deus. E o meu Deus, que é obviamente o certo para mim, e que diz coisas que são as certas para mim, e que diz que outras coisas que não são as certas são equivocadas, erradas, ou repreensíveis, ou inclusive pecado, etc. Ou seja, é uma maneira, é uma alegoria, na verdade, de como nós acreditamos nesses valores ou replicamos algo que tem a ver com um comportamento. Eu acho que é uma questão, e isso é só uma tradução daquilo que você mesmo falou agora, Matheus, que é exatamente essa questão de como me comporto. E aí é exatamente essa questão, como você disse, sendo filho dos meus pais, sendo neto dos meus avós, sendo bisneto dos meus bisavós, enfim, como me comporto hoje que condiz ou que contradiz certas crenças. E isso tem a ver com a nossa identidade, ou seja, se você, agora, uma pequena brincadeira, você é um santos de verdade, né? Um santos de verdade faz assim, e faz desse jeito, e etc, etc. Ou seja, nossas tomadas de decisão, nossa forma de conviver, nossa forma de nos expressar, tudo isso é tomado de certa maneira, e aí depende, obviamente, do trabalho de consciência de cada um. Agora eu estou falando de uma consciência, né, que se amplia, e que compreende, e que vê as coisas, e nós temos essa dificuldade da tradução, né, da palavra consciência, infelizmente, em português, mas essa consciência coletiva que nos permeia, que nos educa, que nos forma e que nos condiciona, tem a ver exatamente com isso que você falou. Né? O que é e que não é valorizado. E para
sermos um pouco mais extremos, aquilo que é necessário para ser um verdadeiro XYZ pertencente a esse grupo, né? E aquilo que, opa, isso não se faz aqui. Não é desse jeito. Ninguém aqui, nesse grupo, deve falar, se comportar, ou pensar, inclusive, dessa outra forma que não condiz, ou que até ameaça, né, essa estrutura, porque é uma estrutura que sempre visa exatamente o que você falou, algo arcaico dessa sobrevivência. Nós sobrevivemos por nos mantermos exatamente nesse mesmo modo. E isso é interessante quando pensamos um pouco no que é conservar e progredir. Ou seja, a inovação e o movimento da inovação e das novas ideias, novos pensamentos, novos movimentos, e a conservação e a tradição e a estrutura e as instituições, né, que hoje espelham para nós aquilo que é exatamente como você disse, né, o que é importante para sobreviver, ou uma sociedade sobreviver. E isso sim, tem muito a ver com o que Bert Hellinger descobriu, enquanto uma coisa funcionar e ser funcional, e por um outro lado, aquilo que leva, justamente como vemos hoje, e talvez vamos falar disso agora, daqui a pouco também, a esses conflitos que para ele tem sempre a mesma base. E eu me lembro ele falando, por exemplo, que uma forma das pessoas encontrarem uma forma menos agressiva, violenta, na competição e na forma de, digamos assim, combater-se foi no futebol. Ele assistiu ao futebol. Ah, é? Sim. Que legal. Então, ele dizia que no futebol você tem uma equipe contra outra equipe, e enquanto essas equipes estão em campos, as pessoas dentro daquele estágio, né, 99%, vestem a camisa e se identificam com essa equipe, nem sendo especificamente um jogador, né, mas sendo uma ideia de um coletivo que assuma uma identidade onde aquela equipe é o que vale. E o que vale, obviamente, é essa equipe vencer e ganhar, e, enfim, obter o título e o prêmio, etc. Okay. Né? As pessoas sempre ficavam muito irritadas comigo porque eu falava assim, afinal são um monte de milionários correndo no campo atrás de uma bola e não importava se eles ganhassem ou não, mas a identificação com isso, o que vemos na verdade nesses momentos onde grandes grupos se reúnem, é exatamente disso que Bert Hellinger falava sobre o poder e a força de um campo coletivo, e quanto mais esse campo possui uma estrutura que eu chamo assim um pouco de fundamentalista ou muito orientada a um ideal, sim? Pode ser o Brasileirão, mas pode ser uma igreja, pode ser um culto, pode ser o que for. Um país. Um país, exatamente. E aí vamos chegar no próximo nível, que essa entidade, essa identificação com essa identidade é o que torna as pessoas cegas. Porque quando eu digo eu sou tal partido, tal candidato, ou eu sou tal seguidor de tal religião, eu perco, basicamente, a capacidade de dizer eu sou um ser humano e começo a me identificar como se minha identidade dependesse e só se defina a partir disso que eu encontro nesse grupo e que, às vezes, é inclusive uma réplica ou uma continuação de uma dinâmica familiar, né? Porque meus pais também foram, meus avós também foram, meus bisavós já faziam assim, e eu também sou. Isso nos dá uma proteção, isso nos dá um sentido de muita segurança, inclusive estrutura social. Eu acho que isso é uma coisa assim que é interessante. Para mim foi uma grande sacada do Bert Hellinger, perceber que a origem dos conflitos começam com a necessidade de sobrevivência. É um gatilho além da emoção, a serviço de sobrevivência. Mas não é só a sobrevivência individual, é a sobrevivência do meu clã.
do meu grupo, daquilo que nós representamos. Então, isso eu acho muito interessante, porque explica, de uma certa forma, a consequência disso. O impulso que gera em cada ser humano, por exemplo, daquilo que ele chamou de raiva assassina. Era uma frase muito forte, mas é isso. Quando a existência do outro grupo coloca em risco a existência do meu, eu preciso acabar com eles, eu preciso que eles não existam para que a gente possa subsistir. E Sim. aí dá origem a esse impulso de raiva assassina, e eu acho isso é muito interessante a gente perceber isso que você falou, eu achei muito legal, porque tem uma coisa que eu estudo de um psicólogo, ele é uma referência da programação neurolinguística, chama Robert Dilts. E ele é a pessoa que fala a respeito dos níveis neurológicos. Ele desenvolveu uma ferramenta baseada nos níveis neurológicos que veio dos níveis de aprendizagem. E aí, dentro dos níveis mais altos, ele coloca crenças e valores que vão emergir na identidade da pessoa, e a identidade da pessoa se relaciona com a missão de vida, com a noção que ela tem do algo maior, com Deus. Então, quando a gente percebe que existe esses níveis em cada ser, também existem esses níveis dentro do grupo. Por quê? Os valores e crenças que me compõem formam a noção de quem eu sou. Eu sou Santos, como você disse, né? Eu sou brasileiro, eu sou cristão, né? E isso me De Santos, relaciona... inclusive. De Santos. E isso me relaciona com a noção do Deus que eu sigo, do Deus da minha consciência. Exato, exato. E isso Né? é importante, Matheus, porque é muito interessante isso que você está dizendo. Dependendo de como eu vejo esse Deus, e Bert Hellinger fazia essa releitura e até uma grande provocação da parte dele, porque obviamente ele já tinha saído da igreja, ele tinha observado as histórias da própria Bíblia, e eu antes de nós fazermos essa live aqui, eu voltei para um versículo da Bíblia, em Êxodo, tá? Esse é Velho Testamento, e que fala sobre Deus dizer: pois eu sou um Deus ciumento, assim que não tenho nenhum Deus que adore ao meu lado. E essa ideia de exclusividade, de que só aquilo, ou só aquele Deus, ou só aquela equipe, ou só aquele partido, ou seja, exclusividade na crença de dizer, existe ali, e isso, né, nós já conhecemos também de Bert Hellinger, na consciência pessoal, que é uma réplica dessa influência do grupo, e desse instinto de sobrevivência de dizer, eu sei o que é certo, e sei o que é errado. Tá? Então, isso é diferente de dizer só quais são as camadas dessa identidade, aquilo que você acabou de falar, que é eu também sou dessa cidade, que no seu caso é Santos, e você também é brasileiro, mas é diferente de dizer eu também sou isso, mas dizer eu sou e assim é certo. E aí entramos agora nesse outro ponto de que os conflitos nascem, na verdade, com o julgamento ou a avaliação, que tem exatamente a ver como um princípio, essa parte do nosso cérebro, né, arcaico, que digamos assim, que é o cérebro reptiliano, ou seja, ou eu avanço ou eu fujo, né, ou ataco ou eu me retiro. Então, é uma ideia de que se eu estou perto de alguém, se eu estou próximo a uma pessoa ou a um outro grupo, né, e eu sempre gosto de fazer esse exercício, né, quando as pessoas imaginassem que você tem uma reunião, você abre a porta e só tem crianças. E você imediatamente diz assim, não, eu estou no lugar errado, que horas é, eu me confundi, isso não é possível. E se uma outra pessoa agora entrasse nessa mesma sala, que fosse também adulta, seja mulher ou homem, você ficaria levemente, né, já assim, aliviado, falar assim, eu não fui o único a me enganar, porque esse não é meu grupo. Eu estou errado aqui. Tá? E essas crianças olhando para você, né, imediatamente se cria essa tensão, você não é um de nós. Você não é um de nós.
Portanto, e essa é a nossa conclusão, que já vai para a parte límbica, que tem a ver já com emoções, que é, eu estou errado aqui, eu estou fazendo algo errado, eu não deveria estar aqui. E ali temos essa dinâmica de exclusão ou então de inclusão, porque assim que você abrir a outra porta e só tem adultos, e você diz, aqui é minha turma, e entrar uma criança, você diz assim, não, sua turma é ali, tá? Vai para lá. Essa sala não é sua, tá? Aqui é nós os grandes aqui, os adultos. Isso é um exemplo bobo. Mas o exemplo é basicamente em perceber o quanto que nós, dependendo dessa identidade, de tudo isso que nós trazemos do nosso sistema familiar, nossa história familiar, também, imediatamente, nós nos identificamos mais ou menos em certos lugares. E até gostaria de te trazer isso um pouco, quando nós nos vimos e nos encontramos, né, algumas vezes na Alemanha, né, de como era curioso, por um lado, estarmos no mesmo evento, ou seja, todos eram participantes do mesmo evento, porém, havia pessoas de, não sei, vamos lá, 50 países diferentes, falando no mínimo 7 idiomas diferentes, né? E no momento do curso, as pessoas estavam todos lá. No momento do intervalo, as pessoas saíam rapidinho, cada um no seu grupo, e você, né? E poucas outras pessoas não, ou evitaram, digamos assim, a ir diretamente com o mesmo grupo de gente do mesmo país. Tá? E isso faz uma certa diferença nessa forma de como nós nos identificamos, inclusive em ambientes que não são conhecidos para nós, no exterior, em outra cidade, em outro lugar, e nós rapidamente queremos buscar alguém que seja pelo menos um pouco mais parecido conosco. Né? Talvez eu pode falar até um pouco dessa experiência, porque para entender essa questão de identidade, exclusão e inclusão, eu acho que essa é uma experiência, por exemplo, muito válida para perceber esse comportamento que nós temos, e que nós temos realmente em relação aos outros, em rejeitar outros, e dar preferência a pessoas que são mais parecidas a nós. Muito legal isso aí. Eu atendo alguns imigrantes, sabe? E alguns dos imigrantes que chegam com queixa depressiva, com tristeza, um dos primeiros pontos a ser trabalhado é justamente a noção de pertencimento, que são pessoas que precisam encontrar grupos onde eles se sintam pertencentes. E é uma coisa interessante, porque se você for olhar aqueles meninos que foram para escolas armados, deram tiros e foram e realizaram violências, o perfil deles é qual? Pessoas que não pertencem, são excluídos. E é interessante porque, né, você falou a respeito das emoções, as pessoas excluídas, elas têm tristeza. E a tristeza gera um movimento interno da pessoa de se excluir. E a exclusão gera tristeza e a pessoa entra numa espiral descendente ao ponto de que aquilo se torna raiva por não pertencer, por não poder pertencer. E uma das primeiras coisas que eu faço é justamente isso, trabalhar pertencimento, encontrar o seu grupo. E a gente sabe, né, que esses imigrantes, muitas vezes eles precisam da comunidade do próprio país para que eles se sintam mais pertencentes. Né? Algumas dessas pessoas procuram a comunidade brasileira, né? A comunidade chinesa, a comunidade árabe, eles precisam disso para se sentir pertencente, para manter tanto a identidade com o seu grupo de origem, quanto a manutenção de quem eles são. Essa é uma das coisas. Agora, quando eu viajava, eu tenho isso, eu sou brasileiro, né? Não tem nem como esconder, tipo, às vezes que eu fui para os Estados Unidos, eles vinham na hora vender. Brasileiro, vem cá, tipo, tem cara de brasileiro, né? Então, eu sinto que eu tenho muito bem definida essa... Eu não escondo, eu sou brasileiro, gosto de ser brasileiro. Mas quando eu ia para fora, o meu interesse era conhecer a cultura das pessoas. Era trocar o máximo possível para que eu possa conhecer como é que é um ser humano no outro lado do mundo. Então, eu sempre fiz isso, né? Sempre fui jantar e almoçar e tomar café com as mais diferentes pessoas, para que eu pudesse aprender. Então, é algo que eu vejo que é uma coisa que a gente até falou no outro podcast, né? Você é estrangeiro, mas você tem muito bem também definido. Eu sou alemão,
Vivo no Brasil, mas eu Sim, sou alemão. e isso me traz um outro ponto interessante, porque essa minha própria identidade, ela não é devido às mesmas coisas como no seu caso. Ou seja, eu ser alemão não importava na Alemanha. Ser alemão importa aqui. Né? É, E a identificação em ser alemão começou muito mais aqui através do conhecimento de idioma, aulas, depois tradução, depois chegando ao Bert Hellinger, por exemplo. E eu não queria ser notado como alemão. Eu também não queria tematizar ser estrangeiro, ou tematizar isso, e também não procurava, como você agora acabou de falar, grupos de estrangeiros ou grupos, sei lá, de alemães morando, por exemplo, em Belo Horizonte, porque eu tinha uma aversão total a essa ideia, e aí vemos o lado, digamos assim, B de tudo isso, que é o gueto. O gueto e os grupos fechados que vivem em outros, né, em outros países, e o problema, que é um problema realmente no mundo todo, que é a questão da integração em uma sociedade que é mais ampla. E isso também devido a questões que também têm a ver exatamente com esse mesmo conflito daquela sociedade rejeitar pessoas de outros países, de outras culturas, de outras religiões. E isso cria o que você acabou de falar, a espiral do isolamento coletivo. Sim? sim. Grupos e coletivos que são por outros grupos, e grupos normalmente maiores, né, de um local, né, marginalizados. E onde existem crenças e ideias sobre esse povo, sobre essa gente, né, por não É, haver um ponto de contato e não termos, né, uma noção. Eu sempre dizia isso no Brasil. Eu tive muita sorte em chegar no Brasil como um branco europeu, porque se eu fosse um negro da África, ou se eu fosse uma outra pessoa de um outro país latino-americano, inclusive, eu não seria tratado como fui tratado. Ou seja, é muito mais uma questão circunstancial, onde um coletivo, que no caso é o coletivo brasileiro, mas poderia ser outro país também, valoriza e desvaloriza determinados grupos, de forma totalmente arbitrária. De forma claro que não arbitrária, eu estou exagerando isso agora. Existem precedentes históricos, claro, mas o fato de que, né, eu sempre digo isso no Brasil, eu sofria, em aspas, racismo positivo, era porque a premissa é você deve ser melhor do que gente de outro lugar. E isso me assustava no início. Ou seja, as pessoas não estavam interessadas em conhecer eu, Matias, quem eu sou, Matias. Eles queriam saber algo sobre minha origem, o país de origem, e sobre ideias que elas tinham sobre isso. Por exemplo, a Alemanha é tão organizada, é tão limpa, etc, etc. E eu dizia, você nunca foi para a Alemanha, você não sabe o que você está falando. Ou você não foi para a estação central de Colônia ou de Berlim, e você nunca ficou perto do aeroporto de Frankfurt para ter uma noção do que a Alemanha hoje, por exemplo, é enquanto um país, não enquanto um coletivo, porque os coletivos são distintos. E hoje mesmo tive um encontro com um grupo de Alemanha, de várias partes da Alemanha, e nós estamos atualmente falando sobre o tema de o que significa ser alemão. Porque a Alemanha, por exemplo, como uma entidade política, existe, esse país que existe hoje, existe há menos de 40 anos. Tá? A República sim, sim. Federativa da Alemanha existe desde 89, 1990. Né? 90. É. Timor-Leste existe há 29 anos, é um dos países mais novos do mundo. Né? Então, assim, a questão de países é totalmente diferente das culturas ou das sociedades que, inclusive, vivem dentro dos países. Eu não sabia da comunidade alemã que vive aqui do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas a questão do conflito qual é? Não? A base, voltamos para esse tema que agora nós vemos o quanto que os conflitos também nos atingem, ou pelo menos nos afetam de algum grau, como o atual conflito que nós estamos vendo emergir, que nos, digamos, afeta mais, ele nos chama mais atenção, porque ele é mais, digamos assim, ele tem mais alcance, sim? Não porque não existe só esse conflito, existem vários outros conflitos dos quais nós não ficamos sabendo. Segundo Bert Hellinger, eu vou só fazer uma pequena correção. O que existe em todos os grupos, existe o desejo exterminador.
O desejo exterminador é ou você se junte ao meu grupo e é convertido para os mesmos valores e as mesmas crenças, que é um pouco a ideia do colonialismo e de qualquer missão ou trabalho missionário de qualquer religião, ou nós te exterminamos. Porque não podemos estar juntos, eu e você, no mesmo espaço, que é a base da nossa convivência moderna, e que tem muito pouco tempo que nós estamos, de alguma maneira, né, digamos assim, experimentando com uma nova forma, né, de convivência que no Brasil tem dado talvez um pouco mais certo do que em outros países. Né? Veja-se Estados Unidos, ou Europa, ou outros países. Mas a ideia de que pessoas de diferentes culturas, de diferentes crenças, podem perfeitamente viver em mesmo lugar, mesma cidade, mesmo estado, mesmo país. E isso, em si, já é o que gera a resistência de outros grupos que dizem assim não dá. Nós temos que proteger nossa nação, nossa nacionalidade, nossa cultura, nossa sociedade, etc, etc, etc. E aí você vê o movimento que era antes, durante muito pouco tempo, como falei, de integração e abertura, e agora se volta de novo para resistência, rejeição, e até chegando ao ataque, ou pelo menos a uma perseguição, né, de determinados grupos. E isso é interessante, porque ali vemos a dinâmica da qual estava Bert Hellinger já falando desde cedo. E esse texto sobre o desejo de extermínio é um texto muito profundo. Ele não sei se ele ainda existe, se ele ainda é acessível hoje na página, mas eu acho que isso é muito importante compreender, porque isso é uma força que existe por trás desse desejo inconsciente de que meu grupo sobreviva e seu grupo não. Ou que meu grupo tenha mais direito de viver e de existir do que o seu grupo. Esse desejo de extermínio, ele atua em diversos níveis, né? Isso. Quando eu atendo casais, eu vejo, é muito nítido isso, né? Porque começam, eu digo assim, que uma família vem, traz os seus valores através dessa pessoa e a outra pessoa tem os seus valores através daquilo. E aqui no relacionamento de casal, isso é muito nítido quando começam as guerras de valores. E chega ao nível de desejo de extermínio, né? Atacam os pais, o seu pai assim, sua mãe, isso aqui e tal, não sei o quê. E eu geralmente trabalho, e eu vejo que a família é a ponte de solução disso, porque eu falo assim, quando um consegue soltar os seus valores e concordar que o do outro também é bom e também funciona, o conflito diminui. Então começa na família, até o ponto das pessoas poderem levar isso para uma sociedade, por exemplo, né? Que o outro jeito também funciona bem. Mas do ponto de vista religioso, isso é muito difícil. Exato. Exato, porque cada Deus precisa ter o seu espaço. Exato. Para eu respeitar o Deus da consciência do outro, não tem espaço, porque senão o meu Deus acaba. E isso foi uma provocação que Bert Hellinger ouviu e seguiu, justamente porque ele estava, né, ainda dentro da ordem e da igreja, que foi: qual é o sacrifício que você fará? Ou seja, você vai sacrificar as pessoas, a sua crença, ou seja, a religião, e sacrificar no sentido, obviamente, não literal, mas na ideia do sacrifício, que é um outro conceito que Bert Hellinger também trouxe, porque ele diz que na boa consciência, e inclusive na consciência coletiva, inclusive se sacrifica o futuro daquele grupo. Ou seja, o martírio, ou a ideia de morrer e por isso ter né, como se fosse um bilhete direto para subir aos céus, ou no paraíso, ou estar à direita de Deus, essa ideia do sacrifício, né, de deixar algo morrer ou matar, inclusive, porque isso agrada, né, ou seja necessário para esse Deus. E por isso que essa provocação que Bert Hellinger faz na história de Abraão, quando Abraão diz a essa voz que ele ouve
traga seu filho, seu único e amado, para o monte, para sacrificá-lo a mim. E a ele dizer, não, não. E isso é interessante, porque isso é um não diferente desse não do qual se fala às vezes na constelação familiar, quando falamos não, resistimos, ou somos contra algo. Esse não é como se nós internamente disséssemos para essa força que nos puxa ou para longe dos demais, do outro grupo, das outras pessoas, ou para longe do nosso parceiro, da nossa parceira que está em conflito conosco, e é como se disséssemos não a essa parte que vai entrar no conflito. Não no sentido de que eu não vou fazer isso. Eu não vou, digamos, atacar ou me defender ou, de alguma maneira, desvalorizar o outro, para que meu Deus esteja satisfeito comigo e, né, eu basicamente sinto que eu tenho razão e que eu que sou certo, etc. Né? Porque no final, eu acho que, Mateus, as religiões compreenderam algo muito rápido, que por um lado precisamos dessa questão do pertencimento e o grupo tem essa força, nos vemos o efeito, né, dos grupos quando estão no culto, na missa, quando estão juntos em qualquer tipo de evento. E é algo muito tocante em ver o quanto que nós, como seres sociais, que somos gente, o ser vivo mais sociável, né, da face da Terra, na verdade, porque nós precisamos disso para sobreviver. Exatamente ali vemos isso. E quando vemos, então, esses grandes movimentos em grupo, eu te mandei algo do grupo lá do Irã, no caso, né? De certa maneira, tem um aspecto ali que nós vemos o quanto isso é poderoso. Sim. E dizer, digamos assim, não a isso, também nos coloca num lugar, e aí eu, né, vou dizer que, eu sempre digo isso para as pessoas, a má consciência não é melhor que a boa consciência. A má consciência em dizer, olha, eu acho que eu não vou fazer igual a vocês, ou eu não vou seguir esse mesmo caminho, ou eu vou escolher outras coisas, isso traz consequências também. Com certeza. Até de ser excluído, Exato. né? De ser excluído. Sim. Porque exige uma certa iluminação, sabe? Uma certa iluminação no sentido não de ser melhor, mas no sentido de perceber essas forças conduzindo e você ter um direito de escolha a não seguir aquilo. Então eu vejo o movimento de todos e eu quero ficar fora. Isso para mim é uma certa iluminação, porque você ganha uma certa liberdade de escolha. Eu não sei se existe essa liberdade, Sim, mas exato. eu posso escolher, Exato. entende? E A aí liberdade. eu assumo as consequências da minha escolha. Isso. E muitas vezes é a exclusão do grupo. E é Exato. aí que formam novos grupos. E eu acho que, digamos, talvez não seja uma exclusão, porque nós nunca vamos ser excluídos realmente da nossa família, porque nossa família é nossa família de origem. Nosso contato com essas pessoas, nosso convívio com essas pessoas possa, né, diminuir. O nosso convívio no dia a dia pode diminuir. Nós podemos ter menos contato com eles, porque também temos menos convívio dentro desses acordos sociais. E a outra questão, que você, inclusive, né, também já viveu enfim, por seguir o seu pai durante muito tempo num grupo religioso, é perceber, ok, o que acontece, né, uma vez que eu conheço essas dinâmicas, eu, inclusive, estive envolvido nisso, como Bert Hellinger esteve envolvido muito tempo na igreja, e chegar a um limite, um certo limite onde existe um contato com algo que vai além, o que é diferente, conhecendo algo novo que não cabe dentro desse conceito, dentro desses valores, dentro desses grupos. E nesses limites, como fazer contato e permanecer em contato com, inclusive, ambos. Porque não é ou, é exatamente o que você acabou de falar. É também.
Eu acho que a grande palavra da inclusão, ou pelo menos a grande palavra para mim, da suposta, tá? Eu não gosto muito dessa palavra, mas essa tolerância ou abertura, começa com também. Tem uma coisa que você falou que eu acho muito importante, e é um conceito básico para quem estuda constelação, sabe? Porque a gente fala de exclusão, isso que você falou é justamente da forma que eu penso, sabe? Que eu percebo. Que existe a exclusão, mas quem exclui é que assume ou se responsabiliza ou tem as consequências da exclusão. Porque a exclusão mesmo, ela não acontece. Eu sempre vou pertencer, mesmo que eu seja o excluído para eles, né? Então a pessoa não deixa de pertencer, mas existe um movimento de rejeição que exclui o outro. E É. quem faz esse movimento é quem geralmente sofre as consequências E eu da acho que isso é um ponto exclusão. de muito importante de distinguirmos talvez um pouco essa linguagem na constelação familiar também, porque eu sei que isso é levado a um lado muito superficial, e a pessoa fala assim, você não deve excluir ninguém, não sei o quê. Não, mas eu posso É, dizer assim, olha, eu, com minha consciência pessoal, eu, como eu sou, preciso, né, enfim, ficar consciente, posso ficar consciente de que tem coisas que eu rejeito. Tem coisas que eu rejeito, inclusive em mim, tem coisas que eu rejeito no meu pai, na minha mãe, mas meu pai uhum, e minha mãe, assim como são, exatamente como são os meus pais. E eu, como filho deles, eu sou esse filho que também traz consigo um monte de coisas, que é a bagagem, etc, etc. E eu acho muito importante, Matheus, exatamente também explicar para as pessoas que talvez conheçam a constelação familiar ou estão conhecendo a constelação familiar, que a ideia de que não se deve excluir é uma ideia dessa boa consciência, porque tudo que diz você não deve, isso não se faz, isso é proibido, é em si já mais uma regra de uma boa conduta, um comportamento, né? Que desse jeito é bom, do outro jeito é ruim. Mas nós temos isso no nosso DNA. A é, rejeição faz parte exatamente como a nossa curiosidade e como nós temos muita facilidade em aceitar um comportamento ou outras pessoas, ou outros grupos, inclusive, que são parecidas, ou que têm algo em comum, ou que, de certa maneira, sei lá, conhecem constelação familiar, por isso que eu me sinto mais confortável com essas é, pessoas, porque pelo menos temos isso em comum. Então, encontrar o que é em comum, encontrar algo parecido, encontrar algo que não seja tão diferente, é a nossa busca inconsciente por essa sobrevivência interna, por mais que hoje em dia, né, não vivemos mais como nossos antepassados, também não vivemos mais como nossas próprias famílias há pouco tempo atrás, 100 anos atrás, na verdade, se considerarmos que tiveram 2 guerras mundiais e vários outros conflitos grandes ao longo, né, dos últimos 60 anos. E hoje o que vemos é uma coisa bem curiosa, que é que certas narrativas de determinados grupos, né, agora olhando para esse conflito dos Estados Unidos, por exemplo, com Israel e Irã, nós começamos a distinguir um pouco melhor essa narrativa de que os bons, os maus, os justos, os injustos, os que devem ser vencidos, os que devem vencer, os que, né, devem se render e os que têm o direito de existir. Porque eu acredito que esse seja um ponto muito importante. Porque o desejo de extermínio tem a ver com conceder ao outro esse, na verdade, divino, né, direito de existir. Se existimos, se estamos na vida, se estamos vivendo, estamos na vida. E nós talvez pudéssemos até estender isso para uma segunda live, porque acho que não vai dar tempo hoje, mas como as dinâmicas de vítima e perpetrador, vingança e emoções secundárias ajudam em perpetuar e perpetuar no sentido também de perpetrar uhum, conflitos que não são nem de hoje, nem de 10 anos atrás, nem de 50, nem de 100, mas que possuem em si essas forças que Bert Hellinger observou como forças de consciência coletiva.
Sim, sim. E eu vejo que também existe nisso um movimento maior, né? Tem uma coisa de movimento maior, porque, por exemplo, quando eu fui estudar os traumas, segundo Bert Hellinger, ele fala de um tipo de trauma que são traumas, que isso pouca gente fala, mas ele tem isso descrito, que são traumas impostos pelo destino. Ou seja, são movimentos grandes que acontecem na humanidade que vão gerar diversos emaranhamentos, mas precisam acontecer. E o conflito está a serviço disso, Exato. né? Isso O é um conflito outro está a nível. serviço, isso Isso é é um muito outro nível. importante. Existe um ditado de um filósofo grego que dizia: a guerra é o pai de todas as coisas. E nós temos um pouco essa ideia de que a paz é preferível à guerra, que guerra é terrível, mas nós percebemos que a força da guerra, a força transformadora da guerra, provoca movimentos e provoca povos e provoca, inclusive, o mundo todo a se reestruturar, reorganizar e a depurar certos emaranhamentos, inclusive. É, é. E se nós olhamos para o conflito atual global, nós podemos talvez ver um pouco que essa visão de que quem tem direito ou quem tem razão não é uma simples pergunta, onde antigamente se tinha muito bem a ideia clara de que os nazistas tinham que ser vencidos e que os Estados Unidos saiu como grande herói. Infelizmente, os russos, que foram os que mais sofreram e mais pagaram pela guerra também, ganharam a Segunda Guerra Mundial, mas foram depois, obviamente, esquecidos por causa da Guerra Fria. Então, isso tudo é parte de uma coisa que, se você, né, isso Angélica Alveira, uma professora sua, né, dizia, se você não tem noção de geografia e história, a constelação familiar pode ser um terreno muito confuso. Sim, sim, A total. história que o lugar carrega com o lugar onde ele aconteceu traz um sentido, ele traz uma coisa que se reencontra como agora atualmente, em um momento onde uma nação que existe há menos de 80 anos luta com uma nação que existe há 5.000 e que é quase uma parte do início, né, da civilização humana. Então, isso é interessante. É uma coisa interessante para nós percebemos esses antecedentes e paralelos históricos, por um lado, e por um Sim. outro lado também a dinâmica que talvez podemos ver na próxima vez, que Bert Hellinger também observou, que é a outra espiral descendente, infelizmente, que também leva a um grande conflito, que é vítimas e perpetradores. Esse eu acho que vale a pena a gente falar. E eu vejo isso. E falar mais a respeito dessa visão de Deus, né? Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser tocada e mexida para que as pessoas também tenham um conhecimento para se examinar, para se olhar, para que possam olhar através desses grandes movimentos mundiais essas coisas acontecendo, porque no fundo o que acontece nessa guerra atual também tem algo de Deus ali, que não se Bem, fala muito, nós né? vamos com certeza aqui chegar a vários limites da consciência de várias pessoas, mas é importante, eu acho que assim, abrir um pouco essa ideia de que o trabalho de Bert Hellinger na constelação familiar e esses ensinamentos tem a ver com uma ampliação em relação àquilo que nós julgamos, que nós avaliamos e que faz ao mesmo tempo parte da nossa natureza. E não se trata de algo que é ou somos bons, ou somos ruins, ou somos os certos e temos o comportamento certo, ou não. Existe essa parte dessa inclusão e dessa possibilidade de ampliar, né, e ter uma visão mais ampla sobre tudo isso, que eu acho que é uma proposta aqui também através desse podcast, que é bem legal. Bora. Vamos falar. Legal. Então, a gente marca a próxima, a gente vê Com em certeza. breve aí para a gente continuar. É sempre bom te encontrar, sempre bom te conversar e trazer conteúdo que agrega as pessoas e mexe com a consciência. Obrigado, E aí? querido. Até a próxima, então. Diga aí suas considerações finais. Eu fico muito agradecido, eu acho uma pessoa como o Bert Hellinger que viveu o final da Segunda Guerra Mundial
e que hoje é a última geração de pessoas que acompanhou o último grande conflito no mundo, tem algo muito interessante nisso, nessa experiência, e que eu acho que vale muito hoje em dia também, para perceber o que está por trás, né, e quais são essas forças que nos influenciam e que têm influências, inclusive, no nosso comportamento no cotidiano, seja com nossos parceiros, seja com nossa família, seja com vizinhos, seja com outros grupos, e acredito que isso vale muito a pena examinar e refletir. Então, eu acho que é muito bom você propor essa possibilidade de termos esses momentos de reflexão. Legal. Vamos lá. Seguimos em frente. Obrigado. Beijo. Beijo. Falamos.